Eu hoje eu não quero nem pregar, eu quero repartir um pensamento, um devocional com vocês. Pode ser? Eu tenho hora que eu tenho assim uns relampejos proféticos. É só um relampejo. E eu amanheci ontem, por conta de uma conversa na noite anterior, eu me lembrei de um livro, o livro de Esther. Estava conversando com uma irmã, falando sobre a questão de fé, né, e oração. E ela crê, né, eu não limitei a fé, mas a nossa fé, ela está sujeita à soberania de Deus. Sim ou não? Deus, ele é soberano. Então é assim, eu oro por pessoas que eu quero que elas se convertam, que elas encontrem o Senhor. Quem ora aqui? Você ora? Nós oramos. Mas nós sabemos que a garantia para que essa pessoa se converta não é a nossa oração. É ela abrir os olhos e o coração para o Senhor. Nós oramos para que o mundo espiritual se mova, para que ela seja livre das garras do diabo. Mas nós não nos respaldamos assim, não, vai se converter porque eu orei. Porque não é a minha oração que vai fazer. A minha oração, ela só vai contribuir. Mas Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nem todos vão se salvar. Não sei se você sabe disso. Sim ou não? Nós oramos, clamamos ao Senhor pela misericórdia dEle. Choramos. Eu tenho pessoas que, se eu pudesse, eu abriria a cabeça e... Onde é que mexe no fio para poder acertar esse negócio? A gente abriria a cabeça e mexeria, mas não está em nós esse poder. Está no Senhor. Eu sei de uma coisa, o desejo de Deus é que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Isso é desafiador para nós. Por quê? Porque talvez você já tenha se arrependido do teu pecado, mas ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Você se converteu, está arrependido do que você era, mas agora você tem que crescer. Você tem que chegar ao pleno conhecimento. Nós cantamos aqui, né? Eu sou agradecido, eu sou pelo que já recebi. Mas nunca podemos estar satisfeitos. Temos que sempre querer mais, porque o Senhor tem sempre mais para nos dar. Amém? Ele tem sempre mais. Mas é um equívoco quando nós respaldamos tudo simplesmente na nossa fé porque nós oramos. Porque isso amanhã pode vitimar você. Aquilo que você pediu pode não acontecer. Você pode ouvir um não de Deus. Não é assim? Paulo ouviu um não de Deus de uma maneira muito sutil. Muito tranquila, assim. Orou por um espinho, pediu para que Deus tirasse, Deus falou para ele assim, olha, a minha graça te basta. Simples assim. Mas o espinho, Senhor, vai ficar aí. Para te humilhar mesmo. Para você saber que o poder e a força não vêm de você. A suficiência vem de mim. Isso nos torna cada dia mais dependente do Senhor. Isso nos torna cada dia mais fragilizados no nosso caminho, mas mais fortalecido na fé, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. E é assim que nós temos que viver. Nós temos que viver sempre sabendo, eu não posso fazer, mas Tu pode. Eu não tenho poder para isso, mas o poder está nas Tuas mãos. Eu espero isso, Senhor, mas se Tu não me der, eu vou continuar Te adorando da mesma maneira. Da mesma forma, porque a Tua soberania, a Tua presciência, ela vai além de todas as coisas.
Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Porque, senão, amados, a gente se envolve em coisas que nós nem fomos chamados para fazer. Não é assim? A gente se envolve num monte de questões que talvez não seja nem para a nossa alçada ainda. Deus nem queira que a gente esteja fazendo isso. Nos envolvemos em guerras, em orações, e nos perdemos do foco daquilo que Ele quer que façamos hoje. A gente começa a orar para que as pessoas se convertam lá na Índia e o teu vizinho morre ímpio do teu lado porque nunca ouviu você falar de Jesus para ele. A gente ora para alguém que está enfermo lá nos Estados Unidos e tem gente morrendo aqui no hospital pertinho de você, vai lá orar. Nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor para saber o que fazer, porque tudo que nós temos que fazer é a vontade dEle, não a nossa. Amém? E a vontade dEle, ela se estabelece no nosso nível de ação, aonde nós estamos chegando, aonde nós podemos ir. E aonde eu não posso, Deus vai levantar alguém lá para fazer. A nossa família é grande, amados, tem espalhada por todo mundo. A família, ela segue pela terra, espalhada. Alguém vai chegar lá e vai falar. Talvez você esteja só semeando, mas alguém vai colher. E aí, o que era para você fazer? Semear. E aí está lá o coração amargurado. Por quê? Porque não colheu. Mas Deus falou para você só semear, alma. Teu papel era só esse. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Cada um na sua parte, né? Cada um no seu quadrado. Amém? Então precisamos ouvir o Senhor e saber o que nós temos que fazer. O que Deus já quer de nós? Para que nós possamos fazer aquilo que está na nossa mão para fazer. Salomão fala isso, Eclesiastes. Aquilo que vier à tua mão, faça segundo as tuas forças. Faz de todo o coração. Mas é o que vem à tua mão, amado. Olha e procura, sai da inércia e olha a tua volta, porque sempre Deus quer te usar no teu entorno. Sempre onde você pode estar. Quantos me entendem? E aí eu fiquei pensando, fui dormir pensando nessa conversa, né? Porque é uma conversa que ela tem que ser feita com bisturi, porque você pode macular a fé de alguém, você pode tirar a fé de alguém de orar, por exemplo. Se a pessoa não entender direito, falar, então não adianta orar para nada, vou orar mais coisa nenhuma. Aí quem falou isso? O pastor, o pastor na Berlinda. Aí ela está aí, eu já estou acostumado, sou sempre ocupado de tudo. Quando alguém fala alguma, não sei quem está reclamando de alguma coisa, é de mim, né? O errado não sou eu. Então, já sei. O pastor é sempre o vilão da história. Então, a coisa tem que ser bem no bisturi para que ninguém entenda errado. Não é assim? Às vezes eu tenho que ensinar aos irmãos, por exemplo, que só conhecer a Bíblia não tem nenhuma vantagem. A vantagem é ser guiado pelo Espírito. E até uso os textos bíblicos, né? Eu uso a história de Jesus lá. Os magos vinham seguindo uma estrela, sabia que ia nascer um rei. Os teólogos da época sabiam que ia nascer um rei. Não sabiam onde era, não sabiam lugar nenhum. Nenhum deles foi adorar Jesus. Os que estavam seguindo a estrela chegaram lá e adoraram o rei nascendo. Então, só conhecer, só saber onde está nas Escrituras, não é muita vantagem não, amados. Tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Uma coisa conjuga a outra. Mas aí, depois que eu comecei a falar para os irmãos que precisava ter comunhão com o Espírito Santo, eu descobri um monte de gente que achava que não precisa ler a Bíblia. E quem falou isso? Pastor. Então, são conversas que têm que ser feitas com bisturi na mão, e sem esquecer uma vírgula, sem deixar um ponto final, para que as coisas todas fiquem bem certinhas, para que a gente não se perca. Aí eu fui dormir pensando nessa conversa, falei, será que eu me fiz entender? Será que eu não deixei algo errado? Lembrei do livro de Esther.
É um livro muito interessante, o livro de Esther. E quando comecei a ler o livro de Esther, fiquei assim meio profético ele, porque se você lê, talvez você nem saiba que tem Esther na Bíblia, né? A turma de hoje que não está acostumada a ler a Bíblia, né? Ninguém tem nem a Bíblia de papel em casa, está todo mundo só para estudar, marcar, escrever. Eu sou da antiga, que eu gostava de ler, né? Quer dizer, eu gosto de ler até hoje. Mas conhecer a Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Porque o Deus que nós cremos é o Deus das Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, falta um conhecimento para você. Falta você saber como Deus quer fazer as coisas, né? Tem um encontro de Paulo em Éfeso, falei semana passada. Paulo encontrou os discípulos lá que se converteram com Apolo, homem eloquente na palavra, explicava bem explicado, com muitos argumentos ele conseguia mostrar para as pessoas que Jesus era o Senhor, que ele era o Messias, e um monte de gente se converteu. E aí Paulo chega lá e faz a pergunta simples: vocês já receberam o Espírito Santo? Nem sei o que é isso. Não chegou ao pleno conhecimento ainda. Conhece, mas não conhece tudo. Ué, e vocês foram batizados no quê? No batismo de João. Beleza. Está errado isso? Não. Mas é todo conhecimento? Não. Eles precisavam receber o Espírito Santo, eles precisavam na comunhão com o Espírito Santo. E aí, eles impõem as mãos sobre 12 homens e eles são cheios do Espírito Santo. A obra vai se completando. Entende o que eu falo? Eu estou tendo todo esse cuidado para ninguém ficar na metade do caminho e depois falar aquilo que eu não falei e afirmar aquilo que eu não afirmei. Então, é assim que a gente vai. Até porque está gravando, né? Agora a gente tem que ter cuidado com tudo, né? E aí, o livro de Esther é um livro assim, bem profético, porque Esther, que era Radassa, né, se eu não me engano, era uma órfã. Parece a gente, né? Todo mundo órfão aqui. Não tínhamos... Eram desligados de Deus, não éramos filhos de Deus. Mas Ele nos chamou para reinar, assim como chamou Esther para reinar, para ser rainha. Ele chamou cada um de nós para a realeza. Você sabia disso? Que você faz parte da realeza? Sim ou não? Você faz parte da realeza. Você é filha do rei, filho do rei. Amém? Reinamos sobre a terra. Se não reina ainda, precisa reinar. Você precisa reinar sobre todas as dificuldades e problemas com Cristo. Aí tem que ser com Cristo. Porque a maneira de reinar é com Jesus, né? Estava lá em Campo Grande, eu acho que nem existe mais. Tinha umas sendas ali perto do viaduto. Ainda existe? Tá certo. A senda não existe mais há muito tempo, né? Casa da Banha, né? A gente estava entrando assim, tinha um carro. Tinha um carro assim na época. Se eu falar, vocês vão me zoar de novo. Mas tinha um Monza. E tinha um decalque, assim, um adesivo, né? Decalque. Agora ferrou tudo. De manhã, assim. Tinha um adesivo escrito assim: a serviço do Rei Jesus. Aí a irmã falou assim: isso aí pode usar esse adesivo. Eu não posso. Porque ela tinha um fusquinha. Aí eu olhei assim e falei: está vendo a falta da compreensão, o que faz? Tu não pode por quê, filha? O carro do cara. E daí? Aquele rei que ele está falando que está a serviço, ele não tinha onde repousar a cabeça. Era filho de um carpinteiro. A riqueza dele não era a riqueza desse mundo. É o maior homem que pisou nessa terra. É o maior milagre de Deus. Foi o homem pisar na terra. Foi Deus pisar na terra. Não é o homem pisar na lua. É Deus botar os pés aqui na terra. Esse aí foi o maior milagre que aconteceu para estar conosco.
Se ele era humilde, por que você não pode ser? E ser agradecida pelo fusquinha que tem? Pelo menos não está andando a pé, né? Agora, o que deu aquele carro para aquele cara pode te dar também. É só você olhar para ele como o rei que ele é. Se você olha para ele como o rei que dá as coisas desse mundo, aí o negócio está perdido para você. Você nunca vai conseguir alcançar aquilo que está lá no alto, espiritual. Não vai reinar sobre todas as coisas. Vai baixar a cabeça e ficar intimidado diante dos reis da terra. Quando tiver alguém que é poderoso na terra, tu vai calar a boca, não vai nunca poder pregar o evangelho como Paulo pregou, para reis. Ao ponto de um rei Agripa falar para ele, pô, tu quase me persuades a ser como tu, ele exceto a cadeia, a intenção é essa. Porque eu sei que você precisa, ó rei. Você crê nos profetas. Anunciando Jesus preso. Como é que a gente pode fazer se o pleno conhecimento da verdade não está em nós? Precisamos conhecer e crescer a cada dia. Amém? E aí, pô, tudo isso para eu falar da Esté ainda, né? Tá difícil o negócio hoje, tá ruim, né, Duval? Tá bom? E aí eu lembrei, por que eu peguei o livro de Esté? Porque o livro de Esté conta uma história interessante. E eu bem creio que ela é profética para os dias de hoje. Eu quero que você ouça o que eu vou falar aqui hoje, com o coração aberto para receber profeticamente aquilo que Deus quer falar contigo. Porque foi assim que eu vi o livro ontem, de maneira profética. Eu vi o nosso chamado para reinar na história de Esté. Eu vi Deus se movendo na história do povo judeu de maneira fantástica para nós, uma maneira que a gente não consegue explicar, uma soberania de Deus que traz paz ao nosso coração para ter certeza que o Senhor é conosco. Amém? E eu peguei o livro por quê? Porque, segundo aquela conversa que eu estava tendo, que eu falei no começo, o livro de Esté conta uma história assim, que o rei havia dado um decreto para que matasse todo judeu. Era um decreto onde todo mundo ia morrer. Sobre esse rei Assuero, alguns historiadores creem que é o tal do Xerxes, mesmo rei. E estava predito a morte de todo mundo. Imagina a gente aqui sabendo que houve um decreto de força de lei. Teve agora o decreto aí da Covid, que você não podia entrar sem o certificado da vacina, o atestado de vacina, sei lá o nome que dá. Passaporte da vacina. E um monte de gente ficou barrado em vários lugares. Barrado em festa de casamento, restaurante. Teve um casamento aí que foi punk rock. Não vai entrar ninguém, esses negacionistas, vai ficar tudo aí fora. Quase nem a noiva casa, se não tivesse passaporte, não entrava. Lugares que você vai, restaurante, não tem um passaporte, não entra. Isso já trouxe um certo incômodo, sim ou não? Agora imagina você, um povo indefeso, porque era escravo, não podia se levantar contra ninguém, estava subjugado. E aí sai um decreto que fala assim, olha, no dia tal, pode matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Quem conhece o judeu, mata. Ih, rapaz, fogo no parquinho. Todo mundo doido, correndo, se escondendo, sem saber o que fazer, amedrontado. Não é não? Maior medo. Como é que vai ser esse negócio? Mas Deus trabalhando. Os homens fazem decretos, mas Deus trabalha para livrar o seu povo. Não é assim? Mas não sem luta. Porque essa história de Esté tinha uma luta, não adiantava só orar. Tinha que lutar. O decreto não podia ser tirado. O rei não podia voltar atrás. Naquela época os reis não se arrependiam. Falou, está falado. A única coisa que pôde fazer foi fazer um outro decreto. Qual era o decreto? Que cada judeu podia se defender.
Não precisava morrer à toa, podia se defender. E aí, nesse dia marcado da morte, aqueles que se defenderam prevaleceram. Aí nós vemos duas situações. Houve oração, houve jejum, houve Deus se movendo, mas houve o povo lutando. Ninguém recebe a vitória de graça. Ninguém recebe do Senhor algo sem que você se envolva para fazer, para lutar, para receber, para prevalecer, para estar firme naquilo que o Senhor quer fazer, ou naquilo que você se propõe a querer. E eu encontro muita gente assim, que ora e pede as coisas para o Senhor, mas não se movimenta para fazer. Tem medo do prejuízo, tem medo de perder, tem medo de abrir mão, tem medo de se submeter. Nunca na vida provou de uma experiência de falar assim, eu vou obedecer a Deus e vou contra a minha própria vontade, contra a minha própria razão, contra o meu próprio querer. Não tem combate nisso, não tem luta, mas a gente quer que Deus faça tudo por nós, sim ou não? A gente quer que Deus faça. Mas olha que coisa rica, amados. Deus já sabia disso. Deus já sabia que ia haver um decreto para matar todo judeu, por isso que ele botou uma órfãozinha lá para ser rainha judia. Deus deu estratégia para ela poder se mover diante dos homens. Deus deu um primo dela, que era fiel a Deus, que estava lá orando, chamando a atenção dela. Ela até temeu, mas ele falou assim, olha, se você se calar, vai morrer você e tua família também. Mas Deus vai livrar o povo dele. Se não for você que Deus vai usar, ele vai usar outro. Tinha alguém que olhava para Deus e não para os homens. Porque no meio desse caminho, nós olhamos para as pessoas e confiamos nas pessoas, esperamos dos grandes da terra. Pensa na vida desse cara Mordecai, que era o primo de Esther, que mesmo sabendo que ele era primo da rainha, ele olha para ela e fala assim, se você não fizer nada, Deus vai livrar o povo dele. Tu vai só perder a oportunidade de participar da história. Não é assim? Às vezes a gente perde a oportunidade de participar dos milagres das histórias, porque a gente fica preso nos nossos temores. Fica preso no nosso conforto. Fica preso aonde a gente vai ter que se indispor com alguma coisa. Mas você quer fazer parte da história de Deus? Você foi chamado para fazer parte da história? Ou você foi chamado para viver só de passagem? Sem se envolver com nada? Deus nos chama para trabalhar e crer, ou Ele nos chama só para receber? O diabo está aí fora, tramando para querer matar, roubar e tragar a cada um que está aqui dentro. Você vai se levantar em fé? Ou você vai ficar só esperando Deus te livrar das coisas? Será que nós não podemos fazer nada? Sim ou não? Eu não sei. Eu não sei quantos passam por lutas, temores, quantos esperam coisas na vida acontecer, mas não se move para fazer. Não dá um passo na direção. Não toma um caminho para se arrepender. Quantos da gente não está pronto, não está vendo a guerra que está acontecendo? Mas Deus sabe dela, começo, meio e fim. A parte de Deus está feita. Deus já fez a parte dele. Ele fez no caso de Esther, já estava tudo feito. Ele matou o inimigo
do povo na época com a própria forca que ele tinha feito. Deus usa até a arma do inimigo para matar ele mesmo. Fala, constrói aí, porque quem vai morrer é você nela. Sim ou não? É Deus que faz. A parte dele está feita. E a do povo, qual era? Lutar e se defender. Sempre tem a nossa parte. Sempre tem a contrapartida. Todo mandamento de bênção de Deus tem a contrapartida nossa. Ó, se você quiser, tu vai comer o melhor dessa terra. Mas tem o querer do homem na frente. Jesus chama e fala assim, se você quiser vir após mim, está no querer do homem de novo. Não é assim? Se tu me ouvir e me obedecer, você vai receber essa bênção. Tem sempre a parte nossa. Nós precisamos acordar no dia de hoje para fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos levantar. O Senhor nos chamou para conquistar a terra que nós estamos vivendo. Eu não vou perguntar a idade de cada um aqui, não. Porque tem uns aqui que já estão até aposentados. Mas acabou o trabalho? O final da história já chegou para você? A tua marca no reino de Deus, as pessoas que você influenciou, os discípulos que precisavam ser ensinados e Deus contou contigo. O tesouro que Deus colocou dentro de você, os dons que Ele te deu, você negociou eles com alguém? Você se envolveu na obra dele sobre a terra para conquistar o mundo, para saquear o inferno e povoar o céu? Você está sendo relevante nesse chamado, você está só esperando Deus fazer por você, para que você morra tranquilo, para que tudo vá bem, para que os seus estejam bem. Porque na minha conversa foi assim, a gente ora, tem fé que alguém vai se converter, mas geralmente é alguém da família. Geralmente a gente se move pelos nossos. É assim ou não é? Ou estou falando besteira? Sim ou não? Qual é a mãe que não quer ver o seu filho convertido? Aos pés do Senhor. Qual é o irmão que não quer ver o seu irmão aos pés do Senhor? Qual é o filho que não quer ver o pai aos pés do Senhor? Não é assim? Quem que não quer restauração da sua vida? Sei lá, do seu casamento, das suas finanças, mas está tudo relacionado no eu, na minha família. Mas o trabalho que o Senhor nos chamou está além disso. Pelo contrário, Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele enviou eles para longe e Jesus foi para a cidade deles, para a família deles. Existe uma mensagem nisso. Ele está falando assim, tu cuida do meu trabalho e eu cuido do que é teu. Nós precisamos nos envolver, de fato, na obra que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. Eu não sei qual é o teu dom, eu não sei o que Deus te deu, eu não sei a tua capacidade, se você tem 5 talentos, 1 talento, meio talento, eu não sei o talento que você tem. Eu sei de uma coisa, você precisa despertar para a obra que o Senhor tem sobre a terra e Ele conta contigo. Você tem que se levantar para defender o que é teu. Você tem que influenciar a tua geração. Você tem que ser alguém que seja um ponto de inserção de Deus. Porque o trabalho dele está feito. Vou voltar a falar para você. O final do tempo, o final do mundo, já está escrito. Eu já sei qual é o final, eu já li a Bíblia até o final, a igreja vai vencer. O reino de Deus vai vencer.
O diabo nem nos assusta. O diabo nem nos assusta. Está todo mundo aí orando por conta do carnaval, das entidades que estão entregando. Pode qualquer um entregar qualquer coisa para o diabo. Jesus vai vencer, amado. Está escrito. Diz que no último dia, com o sopro da sua boca, ele destruirá o inimigo. Não tem como medir essa força. Não dá um peteleco, ele assopra. Nós temos que nos envolver com o trabalho de hoje. Precisamos influenciar aqueles que estão à nossa volta. Precisamos anunciar Jesus. Precisamos abrir a boca e pregar o Evangelho. Precisamos olhar para a nossa vida, tapar brechas. Para de viver na tua infantilidade. Para de viver na busca daquilo que não tem valor nenhum. Começa a santificar a tua vida e falar assim, eu estou pronto para a batalha, estou pronto para a obra. Amém? Estou pronto para a obra. Senta. Aqui, enquanto a gente está aqui, existem salinhas aqui, não sei quantas são, mas são muitas. A gente até alugou mais uma agora, porque tem criança para dar com pau. Multiplica de alguma forma, né, gente? Ou de uma forma ou de outra que a igreja cresce. Mas em cada uma dessas salas, tem uma pessoa lá dedicando tempo, perdendo essa reunião, deixando de assistir essa reunião, para estar lá ensinando aquelas crianças. Ensinando sobre o reino, ensinando sobre Jesus, falando da Bíblia, fazendo com que elas comecem a se acostumar e se ambientar para saber que existe um Deus na terra, no céu, que cuida delas aqui na terra e que tem um propósito na vida delas. Elas estão se dedicando a um trabalho. Não estão lá num parquinho brincando com as crianças, entretendo elas enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa reunião. Não, eles estão trabalhando para influenciar uma nova geração. O princípio é o mesmo para cada um de nós. Quando sentamos com alguém que nunca ouviu falar de Jesus, é o mesmo princípio. Você vai estar ali como aquela professorinha está ali, ó, explicando, falando, ensinando, mostrando o caminho e contando com a obra que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um. Eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir. Eles precisam ser ensinados. E nós precisamos ter esse conceito, cada um de nós precisamos fazer isso, se envolver na obra que fomos chamados, porque Jesus falou, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E Ele conta com cada um que está aqui me ouvindo hoje, com cada um que está em casa. Ele conta com isso, Ele espera isso, porque esse é o trabalho da igreja sobre a terra. Nós precisamos nos levantar de maneira profética. Amém? A forca que armaram para você, vão morrer nela. O mal que levantaram para fazer contra você, vai alcançar quem fez o mal. Contra nós não tem encantamento. Amém? Se estão entregando a cidade, o mundo, sei lá o que é o diabo, não tem problema, eu entreguei minha vida a Cristo. E por conta disso eu sou maior do que eles. Porque Deus mais um é a maioria. Deus mais um é a maioria. Não tenho que ter medo do diabo. Não tenho. Você também não tem que ter. Uma das coisas que mais me animou quando eu me converti é que eu vim da macumba, né? Eu vim da macumba. Eu era aquele macumbeiro chato, que toda semana eu estava no centro. Eu era um macumbeiro mais fiel do que muito crente que eu conheço. Eu acreditava naquilo. Me dedicava àquilo. Tinha uns bagulhinhos que faziam para a gente colocar embaixo do pé. Solange que me zoa. Solange me zoa pra caramba quanto a disso. Tinha uns bagulhinhos que
Como é que chamava aquilo? Brevê, sei lá como é que era o nome. Era uns bagulho lá que o patuá, que os demônios faziam, mas tinha que usar embaixo do pé. Eu já andava mancando de tanto que eu tinha embaixo do pé. Já tinha uma perna maior que a outra. Me dedicava àquilo, tinha coisas que eu não podia comer, tinha roupa que não podia vestir, cores nos dias. Fiel, fidelidade. Os caras que está todo mundo orando lá, que está lá na avenida, lá, entregando tudo lá para o diabo, são fiéis àquilo que eles creem. Mas tu acha mesmo que a única guerra que a gente tem é ficar se ajoelhando e orando ao Senhor e falando, Senhor, o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Como? Se você não levanta para anunciar Jesus para ninguém? Como? Se a tua vida não tem uma fidelidade a esse Jesus que você fala, que é o dono de tudo, ele não é dono da tua vida. Como que você fala que ele vai transformar o mundo se ele não transformou você? Como? Me responde como. Não tem como. A maneira que a igreja reina é avançando, destruindo as obras do diabo, libertando pessoas, anunciando o reino, abrindo os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, é se movendo, é lutando, se defendendo. Amém? É assim. É assim. O apóstolo Paulo preso fala assim, a minha cadeia não foi em vão, porque de toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. Preso numa cela, a missão, o profeta pode estar preso, o Espírito Santo é livre. É livre por toda a terra, por todo lugar. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Eu falei para você abrir os olhos, que eu queria falar hoje de maneira profética, porque eu creio que o Espírito Santo vai destravar corações nessa manhã. Vai destravar ministérios parados. Vai desenterrar dons. Vai abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados para aquilo que Deus tem que fazer. Vai derrubar as barreiras que se lançaram à volta, porque tem gente aqui que está envolto de 4 paredes de barreira que o diabo colocou, porque não vê saída para lugar nenhum, não vê mais esperança para a vida, mas hoje essas barreiras vão cair, você vai ser livre em nome de Jesus, para frutificar sobre a terra. Amém? Para reinar de fato, reinar, porque o Senhor nos chamou para ser um reino sacerdotal, reis e sacerdotes. Nós somos chamados para isso. Se levanta em nome de Jesus. Sai dessa inércia. Sai dessa inércia. Sai dessa acomodação espiritual que você criou para você mesmo. E se levanta em nome de Jesus. Porque cada um de nós pode fazer pode contribuir com alguma coisa. Sim ou não? Cada um de nós pode. Cada um de nós. Podemos orar? Eu não falei que eu ia ser rápido? É só um devocional. Abrir uma Bíblia para fazer um devocional de manhã. E descobrir que Deus já fez a parte dele. O inimigo já está vencido. O inimigo já está vencido. E nós precisamos assumir o nosso papel. Precisamos nos encaixar. Precisamos anunciar, quer eles queiram, quer eles deixem. Ouça ou deixe de ouvir. Quer seja oportuno ou não. Quer seja do tempo ou fora do tempo. Nós temos que fazer a nossa parte. Anunciar. Porque nós não
conhecemos as obras de Deus. Para pensar, amados. Mordecai tinha uma forca para ele nem sabia. O cara que fez a forca, Amã, nem sabia que estava fazendo a forca para morrer nela. O rei estava atrás de uma rainha, nem sabia que Deus ia mandar uma missionária órfã no anonimato para libertar o seu povo. O povo que tinha um dito de morte descobriu que se levantasse ia prevalecer com o Senhor, porque Ele capacita todos o que chama. Sendo escravo, você pode vencer a guerra. Amém? Sendo escravo, o Senhor era com eles na guerra, eles poderiam se defender, não se entregar e poderiam prevalecer. Entende o que eu falo? Não tem motivo para você ficar desanimado na vida. Não tem motivo para você achar que não tem esperança. Deus tem tudo sob o controle dele, já está tudo escrito. A questão é, você vai fazer parte da história ou não? Você pode fazer parte da história. Você pode se envolver com Deus e deixar Ele te levar. Não esquenta não, amado. Toca a tua vida com Deus. Porque o que importa é isso, é tocar a nossa vida com o Senhor. O resto, os espinhos, deixa eles aí, a graça do Senhor basta. A graça dele te mantém em pé, firme, no propósito. Quantos querem orar? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, só uma reflexão. Simples, breve, mas eu espero que seja profunda. Eu peço, Pai, que no nome de Jesus, todo olho vendado espiritualmente hoje, seja aberto hoje. Em nome de Jesus, caia escamas dos olhos espirituais hoje, para que possam contemplar a tua vontade na altura, na largura e na profundidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo coração fechado, a tua palavra, hoje, ela seja uma chave que abra o coração. Abre esses corações hoje, Pai. Tem corações fechados aqui, Senhor, porque ouviram um não teu. Tem corações fechados que me ouvem hoje. Porque, Senhor, pediram e não viram acontecer o resultado da sua oração. Se acomodaram, Senhor, porque ouviram, mas não lutaram. Pediram, mas não se defenderam. A tua parte, Senhor, eu sei que tu fez. Mas hoje, todo dia, na verdade, Senhor, é um dia de um novo recomeço. Usa essa palavra hoje para abrir esse coração. Para que esse coração receba de novo de Ti, Senhor. Para que a alegria brote, a alegria da salvação venha, Senhor, brotar novamente. Para que esse coração possa Te receber de novo. Aquece esse coração hoje, porque foi Tu que falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Que haja hoje
plena comunhão contigo novamente, como foi na outrora. Abre os corações para que tu possa entrar. Há cadeias aqui hoje para serem quebradas, Senhor. Porque o pecado que de perto nos rodeia. E tem pecados, Senhor, que os homens não veem, porque são frutos da rebeldia. São frutos, Senhor, de um coração, Senhor, que não se dobra. São frutos de costas endurecidas que não se curvam, de orgulho, de soberba. Que, Senhor, se apoiam no que passou, no que já foi, no que um dia fez. E perde, Senhor, o alvo para frente. Tem cadeias hoje, Senhor, que vão ser quebradas por uma única palavra dita, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para a que estão diante de mim, para o alvo, na soberana vocação de Cristo Jesus. Quebra hoje, Pai, essa corrente, essa cadeia, com esquecimento, com deixar para trás o que ficou, Senhor. E abre o horizonte para que o alvo se manifeste. Porque ainda tem muita lenha para queimar. Ainda tem muita lenha para queimar. Ainda tem muitos passos a serem dados, até alcançar o objetivo, Senhor, o alvo que é Jesus, a vocação, o chamado. Quebra essas cadeias hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. O apóstolo declarou, Senhor, nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Há ouvintes aqui hoje travados, porque não conseguem enxergar que já possui aquilo que sente falta. Os olhos humanos não veem isso de fato, Senhor. Porque tudo que buscamos está em Ti. Tudo que queremos vem de Ti. Tu tens todas as coisas, Senhor, e nada nos faz falta sobre essa terra. O salmista declarou que se Tu fosse o pastor dele, de nada ele teria falta, Senhor. E há corações aqui hoje que estão insaciáveis. Porque julgaram que a felicidade está em ter aquilo que não tem ainda. Mas o que não tem é terreno, o que eles têm é celestial, eterno. Tira esse sofisma hoje, Pai. Porque a palavra profética, ela faz isso, Senhor, ela quebra sofisma, destrói fortalezas, e traz toda a mente cativa ao Teu senhorio. Tira esse sofisma hoje, tira essa escassez do coração, das coisas terrenas, porque são mundanas, são carnais. E faz com que contemple aquilo que é espiritual, Senhor, aquilo que já tem. Porque quando olhamos para aquilo que nós já temos, Senhor, aquilo que vem é celestial. É a chave que vai liberar. É a chave que vai liberar aquilo que vai saciar a escassez aqui. Porque nós somos completos em Ti. Nós não precisamos ter nada para ser completo. Nada.
Se não temos alguma coisa hoje, Senhor, é porque não precisamos, e Tu sabe o motivo. Tu conhece o motivo, Tu conhece cada um de nós. O nosso deitar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, Tu conhece. Jesus falou que antes que a palavra chegue à nossa boca, Tu já conhece. Mas Ele não parou ali. Ele falou, o vosso Pai já sabe do que vocês necessitam. E se Ele não te deu, escute, você não precisa. Você precisa dEle. Acerta hoje. Acerta hoje o teu coração. Acerta hoje uma entrega. Fala, Senhor, eu não preciso disso, eu preciso de Ti. Usa a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria sabe que estando com o rei, tudo que é do rei é teu também. Conserta esse coração hoje aqui, Senhor. Porque tem corações me ouvindo hoje, que estão presos nesse sofisma. Quebra esse sofisma hoje. Anula esse sofisma, como diz a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E faz com que a alegria brote nessa vida. Traz comunhão plena contigo. E restaura todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem isso? Você recebe? Amém? Assim diz o Senhor. A minha palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha, ou marreta que quebra a pedra. Assim o Senhor diz. Essa palavra, ela vai bater nesse teu coração até transformar essas pedras em pó. Ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o motivo, o propósito pelo qual ela foi liberada nessa manhã aqui. Em nome de Jesus. Fala assim, eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Bom dia. Eu quero falar para você uma visão que eu tive enquanto o Cidinho falava isso. Eu orava, eu via ele estendendo a mão e um povo estava junto, com aspecto de triste. Enquanto ele começava a orar, ele levantava suas mãos, uma chuva começava a cair e aquele povo começava a dançar debaixo de uma chuva. Eu creio nisso para esse tempo. Eu creio nisso para a nossa vida, nessa manhã. Não há como a gente escapar. Não há de onde a gente fugir. Ontem a gente falava isso, né, Michele? Para onde iremos nós? Pois só Ele é a palavra de vida eterna. Então, se essa palavra for para você, se você sabe que tua vida não está do jeito que era para estar, Deus já te chamou, você já sabe o que é para fazer, vem aqui na frente, deixa a gente orar por você, impor as mãos em você, porque hoje nós já vemos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu te convido, não espera a chuva descer para você vir, não. A gente vai celebrar antes essa chuva. Essa que está aqui na frente é minha tia, e isso que foi falado aqui, eu falei para ela dentro do carro. Alguém que se vê como um escravo é capaz de trazer libertação. O seu corpo pode estar até passando por algumas coisas. Eu não sei o que você tem passado, mas a sua alma é livre porque Deus te libertou. Eu quero orar por você.
Eu quero ser fiel. Eu prometi a mim mesmo que eu vou ser fiel a tudo que Deus me der esse ano. Eu tive muito complexo com autoimagem, mas eu não quero ter mais. Em nome de Jesus. Amém? Então eu vou te dar mais um minutinho para você vir aqui. Eu estou insistindo porque há um tempo novo para a igreja em Jacarepaguá. Há um renovo de Deus sobre a igreja, sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus te chamou. Não olha para a tua idade, não olha para as coisas que você tem passado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Amém? Vamos orar? E você que não veio, tem uns irmãos aqui, põe as suas mãos, libere palavra, profetize, ore por cura, ore por libertação, ore para que esse coração incendeie em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui está a sua igreja, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Assim como o teu filho orou aqui, Deus, que haja um despertamento, haja um quebrantamento, haja, Senhor Deus, a restauração daquilo que tu já depositou na vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha sobre esse lugar, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor Deus. Quebra os grilhões. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que a tua igreja te ora, te busca. Senhor Deus, e nós vamos experimentar nesse tempo oportuno o teu avivamento nesse lugar. Nós vamos experimentar, Deus, algo novo na face da terra. Nós vamos experimentar a tua bondade na terra dos viventes, Senhor. Vem sobre esse povo, Senhor. Vem sobre o teu povo, sobre a tua noiva, em nome de Jesus, Senhor. Haja libertação. Responde ao coração, Senhor Deus, desses amados. Nós declaramos que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam o teu evangelho, Senhor. Seja assim, Deus, sobre nós aqui nesse lugar, sobre esse ajuntamento santo. Vem, Senhor. Vens e faz algo novo nesse lugar, em nome de Jesus, Senhor. Faz sobre chamados, sobre casas. Alcança maridos nessa manhã. Alcança filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É o Senhor que tem a última resposta acerca da tua vida. É Ele. E nessa manhã Ele libera vida sobre a sua vida. Toda a enfermidade Ele levou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte a sonhar. Volte a orar. Volte para o meio do ajuntamento do Sinta em nome de Jesus o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. Volte a falar em línguas, volte a ter visões, volte a orar pelos enfermos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que a tua palavra não vai voltar vazia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Seja assim para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus.